E como que a neuropsicopedagogia pode ajudar as crianças que possuem dificuldades de aprendizagem? Gente, aqui eu trago uma das áreas que nós, enquanto neuropsicopedagogos, trabalhamos dentro, tá, de uma intervenção da neuropsicopedagogia, e é preciso ter muito conhecimento a respeito disso, que são as funções executivas. Essa é uma delas, tá? O que são as funções executivas? Até na semana passada teve uma professora que trabalhou muito bem este tema aqui. Sempre nas lives a gente está trazendo esse assunto, cada vez com um professor diferente, trazendo as informações, vão se complementando, né? Então é muito legal para quem está assistindo poder saber, vendo as funções executivas, a forma como cada professor apresenta e traz esses processos, tá? Então, refere-se a um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que permitem ao sujeito exercer o controle, regular também o seu comportamento frente às exigências, demandas do ambiente, quando todo o processamento de informação possibilitando seu engajamento em comportamentos adaptativos, auto-organizados e direcionados a metas. Ou seja, qual é a meta que eu tenho a respeito do meu comportamento frente ao processo de aprendizagem? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas funções executivas que, de certa forma, não estão bem trabalhadas e eu preciso, de alguma forma, trabalhar elas para intensificar o meu processo, porque de alguma forma aquela área específica está faltando ali e eu preciso daquilo para organizar. A gente já vai ver quais são elas, tá? Então, gente, isso é muito importante e isso nos possibilita as funções executivas, o engajamento de comportamentos, né? A organização nossa frente a um processo de trabalho, frente a um estímulo, frente a um trabalho em grupo, um direcionamento de metas, gente. Quais são as metas que eu tenho em relação ao meu trabalho, em relação ao meu processo de aprendizagem, tá? Então, as funções executivas orientam e gerenciam funções cognitivas, comportamentais e mesmo emocionais. Então, olha só, trata-se de funções fundamentais para a aprendizagem. Então, quais são as funções fundamentais para a aprendizagem? As funções cognitivas, tá? Que permitem manter, manipular a informação, tá? Alterar ou inibir procedimentos quando necessário, agir em função de objetivos, atingir, pensar, no pensar, tá? Compreendem efetivamente as ferramentas de mentes brilhantes e curiosas que permitem atingir a perfectibilidade e a excelência cognitiva, tá? Então, gente, as questões das funções executivas dentro dessas são funções importantes também para que a gente possa trabalhar. O agir, o próprio controle do corpo, né, do seu processo frente ao processo de aprendizagem. Então, como que isso acontece? Como que eu manipulo essas informações? Quais são essas funções que o professor Luiz está falando que é importante para este processo? Está aqui, tá? Então, nós temos aqui a atenção, é uma habilidade cognitiva, a importância da atenção é fundamental para esse processo. A lógica e razão é outra habilidade cognitiva que a gente vai estar trabalhando. A velocidade de processamento das informações, como essa pessoa processa as informações, como que ela verifica, a gente avalia essas questões frente ao ritmo de trabalho, de execução, quando aquela criança tem uma escrita bem lenta e o professor pergunta, isso é um problema? Não, muitas é o ritmo da criança. Muitas vezes ela não teve experiências também frente a esse processo e lá na frente começa a exigir, tá? Porque, gente, olha uma das coisas mais essenciais e fundamentais. São habilidades cognitivas, são habilidades básicas importantes que nós precisamos trabalhar lá na educação infantil, né? Trabalhar a questão da atenção, a questão de todo o envolvimento. Hoje nós vamos falar de psicomotricidade também.
uma da área importantíssima nesse processo lá de base de processo de aprendizagem, tá? São elementos essenciais que essa criança precisa ter para desenvolver um trabalho. Então, uma habilidade cognitiva com processamento visual, processamento auditivo, memória de longo prazo, memória de trabalho, a velocidade de processamento, a questão da atenção, tá? Tudo isso são habilidades cognitivas importantes que nós vamos estar trabalhando, avaliando, verificando o porquê que aquela criança não está retendo a, o que ela está aprendendo, o que, que está acontecendo, o que está acontecendo em termos de memória. Né? Então, a gente avalia essa condição também para poder ajudar, para poder identificar quais são essas possibilidades, tá? E aí, diante disso, gente, nós temos aqui um cérebro que nós temos uma situação que vai envolver um pensamento que vai gerar, né, uma emoção, e uma emoção que vai gerar um comportamento, tá? E para isso, para uma situação, um pensamento, um entendimento frente àquilo que aconteceu, aí qual é a emoção frente àquilo, né? Vocês ouviram a Mara falando hoje, né, do vídeo, ficou todo mundo, estava acompanhando o chat aqui, todo mundo, e eu falei, nossa, e agora eu vou falar o quê? Né? O quanto é importante, gente, né? O quanto aquilo, porque vocês ouviram, vocês pensaram, muitos de vocês se reportaram à condição de vocês, aos propósitos de vida, e isso gerou uma emoção, gerou o fato de você discriminar o que você quer para a sua vida, né? E isso vai gerar um comportamento, tá? Isso gera um comportamento. Então, este é um processo importantíssimo, tá? Que essas habilidades todas cognitivas vão estar nos ajudando a fazer todo este processo de aprendizagem, tá? E aqui segue as funções executivas, gente. Quais são as funções executivas, tá? Uma delas que é extremamente importante, que é a questão da atenção, tá? Então a gente vai avaliar essa criança, como que essa criança realiza a atividade, como que ela realiza, como que ela está preparada para o estímulo. Ela sustenta essa atenção na atividade? Não, ela é atenta, ela faz, ela executar. Ela está atenta, ok, mas ela sustenta? Ela sustenta aquele diálogo com o amigo ou com você no momento, ela se mantém ali alternando a atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e, ao mesmo tempo, nas situações que aquela pessoa que está na frente está falando, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? A seleção, né? E evitamento de distratores, ou seja, ela consegue manter a atenção, sustentar ela, selecionar o que é relevante, isso é bom, isso não é bom. Ela evita situações distratores, a gente tem que avaliar. Vamos pegar um exemplo aqui, as crianças com TDAH, né? Do tipo combinado, que tenha a impulsividade, a hiperatividade, tá? Então, o que, que acaba acontecendo, gente? Aquela criança, muitas vezes, quem avalia, é muito interessante ver, e acaba sendo um sofrimento para eles. Porque eles estão lá, viu o jogo, ele viu o material, ele está querendo aquilo, ele quer muito fazer, mas de repente ele não sustenta a atenção, ele não consegue. E no momento que ele abriu a caixa e viu que ele não ia dar conta ou que vai exigir um esforço maior, ele bloqueia, não quero mais. E aí você vê, é muito legal essa experiência, gente, você vê aquela criança querendo 2, 3, 4, 5 jogos, tentando abrir, olhar tudo, verificar, e aí daqui a pouco ela não consegue, ela não sustenta, tá? Ela não consegue selecionar, fazer essa seleção do que é importante ali no momento e do que é relevante, né? Do que é importante para que ela execute, quais são os direcionamentos que ela precisa para manter. E aí nós entramos com treino, com programas de trabalho, termos de intervenção para trabalhar essa questão da atenção, tá? A percepção, gente, é outra função executiva extremamente importante. Agora, vocês estão entendendo porque isso começa lá na educação infantil?
né? Tem escolas que lá não trabalha, deixa lá o tempo da criança, muitas vezes não ensina também nem o processo de escrita, onde que eu começo a fazer o A e onde que eu termino. Às vezes a criança tem que estar olhando pelo modelo, dependendo da forma como a metodologia de trabalho da escola oferece. Aí chega lá no segundo ano, não, porque ele não escreve, ele não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, sim, ele não teve experiência. Ele não teve experiência suficiente. Aí é cobrado tudo isso da criança lá na frente pelo fato dela não conseguir. Claro, ela não teve experiência, ela não teve possibilidades, não se olhou, não se preparou todo esse processo. É óbvio que ela vai ter uma dificuldade lá na frente. Então, são situações que a gente tem que trabalhar desde a criança pequena, gente, tá? Então, a percepção entra a intraneurosensorial, interneurosensorial, a meta-integrativa, analítica, sintética, todos esses conceitos, esse trabalho em termos de percepção, a gente lá na pós, a gente vai trabalhar isso, tem disciplinas específicas, gente, para trabalhar as funções executivas, onde a gente vai estar trabalhando, intervindo, fundamentando todo esse processo para a gente poder trabalhar. Então, a percepção é outro também, que a gente cria programinhas, cria programas, se a criança não percebe, a gente vai criando o trabalho intensamente, porque a neuropsicopedagogia ela tem esse intuito de focar e trabalhar. Ela vai verificar o amplo, mas ela vai agir nessas áreas extremamente mais direcionada, tá? Com foco específico também nessas áreas, tá? A memória de trabalho, o que que entra a memória de trabalho, gente, tá? Localização, recuperação, a rechamada, a utilização da informação relevante. O que que é irrelevante? O que está sendo? Então, eu escutei várias informações, ok. O que que é relevante para mim ali daquilo? Então, nós sabemos, por exemplo, vou trabalhar uma criança, vou avaliar uma criança lá dentro da pós, a gente vai ter isso também. Neuropsicopedagogia, eu trabalho com TEA. Como é que acontece isso? Eu vou avaliar uma criança com TEA e eu vejo que a percepção do TEA, a percepção, eles são pensadores visuais. Então, a percepção, muitas vezes, do TEA é uma habilidade no TEA, tá? A percepção visual. Então, isso já a gente já sabe. Então, por isso que a gente tem que entender cada esfera dessas, cada expectativa dentro desses diagnósticos também, do que entra isso, gente, do estilo cognitivo. Eu tenho que entender o estilo cognitivo dessa criança, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Muitas vezes eu dou aquela atividade para aquela criança com autismo e o que acaba acontecendo? Ela olha lá a atividadezinha no canto que está arriscado. Ela não olhou o todo, ela não olhou o contexto todo. O que mais focou ela foi atividade estragadinha ali, e ali ficou criando comportamento. Então, é isso que a gente fala. Qual é a informação relevante? O que é relevante? O que não é relevante para aquela demanda? Então, a gente avalia. Isso envolve memória de trabalho, tá? Controle. Gente, a própria questão do controle inibitório, tá? Que é aquela ação. Quanto a gente trabalha com isso com as crianças com TDAH, que a gente tem que trabalhar com essas demandas, tá? A persistência, a iniciação, o esforço, a inibição, a regulação, tá, do próprio comportamento frente a uma execução de uma tarefa, a verificação de tarefas, como que acontece isso? Como que acontece isso na criança? Como que a gente verifica? Ele consegue controlar? Uma das questões no TDAH, a gente vai trabalhar muito isso, tá? Muito tipo imperativo impulsivo é um dos carros-chefe que a gente trabalha, né? A questão do controle inibitório, a percepção frente ao meio, frente à execução de uma tarefa, frente a uma proposta trabalhada. Muitas vezes vem aquela cegueira, não consegue enxergar porque não tem essa inibição, né? Acontece rápido. Quando você vê, ele só vai ver depois que já aconteceu e tudo os problemas que causaram daquela manifestação comportamental, gente, tá? E outra,
Uma criança com TDAH que também tem uma dificuldade de atenção, o esforço que ela faz, isso também tem lá no TEA, o esforço que ela tem que fazer. Você pega um autista que tem um tipo passivo, que é mais passivo, ele tem um esforço imenso que a gente tem que trabalhar imensamente para trazer ele para a realidade, para as possibilidades, para as experiências, tá? Então, aqui entra muito essa questão do controle, da regulação do próprio comportamento, gente. Isso é bem importante, tá? A ideação, tá? Improvisação, a criação de estratégias de complemento de tarefas, raciocínio indutivo e dedutivo, como que acontecem essas questões, como que é a ideação, né? A questão das ideias, de ter a ideia frente àquele processo de intervenção, como que acontece, tá? Que tipo de estratégias a gente precisa para trabalhar essas questões? Vamos lá para outra função executiva: planificação e antecipação, priorização e hierarquização de tarefas, visando atingir fins, objetivos e metas, ou seja, quais são as tarefas, o que eu preciso priorizar, tá? Quais são os objetivos a ser atingidos ali? Quais são os fins? Quais são as metas frente àquele? Pode ser um comportamento, frente à execução. Muitas vezes aquela criança TDAH tem cognitivo, é excelente, mas o comportamento não acompanha. E aí a gente tem que fazer um trabalho todo para trabalhar as demandas comportamentais. E haja estímulo, programas de trabalho que vão favorecer esse processo, tá? Flexibilização, gente, outro item assim que eu considero extremamente importante, tá? No processo frente às funções executivas, que é a flexibilização, tá? A flexibilização do pensamento, a flexibilização do comportamento, tá, gente? A autocrítica, a autoavaliação, a alteração de condutas, detecção de obstáculos, a busca intencional de soluções. Tudo isso a gente vai estar trabalhando na questão de flexibilização. Eu confesso para vocês que na intervenção, na neuropsicopedagogia, isso é muito legal trabalhar, tá, gente? É muito bacana você vendo. Ontem eu estava atendendo uma criança, né, com possivelmente, sem dúvida nenhuma, é alta habilidade, né? E eu vendo assim, uma criança de 3 anos com a alta habilidade, assim, né? Escarrada na minha frente. E ela trabalhando, e daqui a pouco ela começou, claro, como eu comecei um processo de avaliação, já estou verificando que ela está muito além. E eu estou indo aos pouquinhos, eu fui indo até onde essa criança está indo, para mim verificar realmente todas essas funções e todo o desempenho dela que já está ali, que é dela, tá? E foi muito legal, ela nós fazendo um jogo e ela tentando fazer, criando estratégias para se livrar. E nisso tinha regra, tinha uma organização. E, gente, ele debatendo comigo, 3 aninhos e meio ali, debatendo comigo, foi sensacional. Então, você vendo que mesmo assim ele não tem todos, são habilidades que eu estava exigindo, sim, altamente para ele estava dando conta, e é claro que eu vi onde ele parou, onde ali precisa trabalhar uma questão mais de raciocínio, que não está sendo de acordo com a idade dele, com a faixa etária dele, mas mesmo assim, ele me mostrou todo um engajamento importantíssimo para poder concluir, para poder dar um direcionamento no caso dele, tá? Muito interessante mesmo. Então, entra essa questão da busca intencional de soluções, que é a flexibilização. Então, tudo isso a gente acaba tendo que trabalhar, gente, dentro dessa área, tá? Então, você faz essa autocrítica, faz com que essa criança busque a intenção de soluções, e para isso, os neuropsicopedagogos precisam organizar esse processo, precisam conhecer essa criança, precisam verificar em que termos de funções executivas essa criança precisa ser trabalhada, em que funções cognitivas são essas que precisam ser intensificadas no processo de intervenção, porque eu verifiquei isso nessa criança.
ela está com essa defasagem, ela está com essa falha importante, ou uma falta de estímulo também nesse processo, em que acontece muito, tá, gente? Às vezes a criança não tem dificuldade, falta estímulo. Não teve estímulo, certo? Você começa a estimular e fala, nossa, mas o que está faltando? Você está dando estímulo, ela está indo, tá indo, e é rápido. Por quê? Porque ela aprendeu. Ela não tinha estímulo daquela situação. É muito comum, gente. Você já, não sei quem aqui, pense você já atendeu uma criança que nunca teve estímulo, pouco estímulo? O que você oferece para ela, ela vai. E é muito legal também, gente, avaliar uma criança que não tem estímulo nenhum, você consegue verificar, amplia aquela criança, até a condição emocional dela muda. É impressionante, gente. Por quê? Porque uma criança que está desprovida de estímulos, de repente começa uma estimulação, não é dificuldade. Aí você vai lá dizendo no seu relatório que a criança tem dificuldade? Não, faltou estímulo. Tá? E muitas vezes eu tenho que dizer isso. Olha, pai, mãe, essa criança ela precisa de uma estimulação aqui específica, porque senão isso vai acarretar falhas lá na frente, tá? Metacognição, auto-organização, automonitorização, a supervisão, a decisão, que é a gestão do tempo, gente, evitando atraso, custos desnecessários, né? Tomadas de decisão, execução, que entra a finalização, tá? A questão concomitante à monitorização, a verificação dos resultados obtidos, o que entra? Feedbacks, referências, tudo isso a gente vai estar trabalhando, tá? A criança de hábitos executivos, que preside ao funcionamento cognitivo e global do sujeito, aprende e é extrema importância para qualquer aprendizagem simbólica, seja de leitura, da escrita ou da matemática, como são os hábitos de reconhecimento de faces, de comer, de sorrir, de gestualizar, de vocalizar, de vestir, de hábitos de higiene, de brincar, consideradas aprendizagens não simbólicas para o bem-estar. Então, isso nós vamos estar trabalhando com funções executivas para que essa criança toda trabalhe e tenha todo esse processo e desenvolva hábitos executivos, certo? E a neuropsicopedagogia clínica aqui, gente, como que traz? Eu trago esses recortes para vocês. Então, lá na pós, gente, vocês vão poder aprofundar tudo isso de funções executivas. A gente traz muitas dicas, muitos livros, tem a teoria voltada à prática para você. É muito importante isso. Não adianta a gente falar de função executiva, né, num todo, e não trazer essa referência prática. Isso é muito importante dentro do grupo Remo Educação, tá? A teoria, elas têm que estar ligada à prática, e a gente precisa trabalhar com isso. E o que a neuropsicopedagogia, gente, traz em termos de trabalho, numa sequência, num recorte aqui bem importante para vocês. Então, a gente vai observar, identificar a análise desse ambiente escolar dessa criança, como é importante isso a gente saber, tá? Como que é as áreas cognitivas, motoras, comportamentais. Nossa, o neuropsicopedagogo faz isso? Sim, é extremamente importante ele avaliar essa criança como um todo, todas essas áreas, tá? Avaliação e intervenção com acompanhamento do indivíduo com dificuldades de aprendizagem, transtornos, síndromes, altas habilidades, tá? Que causam prejuízos na aprendizagem escolar, nas questões sociais. A gente elabora um plano de intervenção frente às situações dessa criança, do que foi avaliado, do que foi verificado. A gente cria estratégias que viabilizem o desenvolvimento desse processo de ensino e aprendizagem dessa criança lá na escola, na perspectiva de grupo, na perspectiva da família. Quais são as situações que a família está trazendo e que tem dificuldade? Tá? Como a nossa ação da família está interferindo neste processo de aprendizagem dessa criança? Que tipo de função executiva não está sendo trabalhado, sendo efetiva frente ao desenvolvimento que essa criança necessita, que vai resultar lá no processo de aprendizagem? Isso o neuropsicopedagogo e clínico ali precisa identificar essas possibilidades, tá? A gente utiliza vários protocolos, tá? De instrumentos de avaliação,
reabilitação devidamente validados, tá, gente? Respeitando a formação e graduação. É claro que você tem um psicólogo, neuropsicopedagogo, ele vai poder utilizar da área da psicologia, né? Mas também tem muitos testes, muitos instrumentos, e que o neuropsicopedagogo vai poder utilizar de outras áreas que são permitidos que este profissional possa avaliar para trazer elementos essenciais, tá, no processo de uma avaliação que vai trazer esse norte todo em termos de funções executivas, trabalho, tá?